Questão 165. Questão assaz importante. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Resposta: influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreende a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Aqui cabe muita reflexão. Primeiro, o conhecimento do Espiritismo. Que conhecimento ele está falando? Eu falei, né? Tem o consentimento da razão, tem o consentimento do coração, isso é, questão moral. Quando ele fala ali o conhecimento do Espiritismo, não é aquela pessoa que sabe o que acontece com a pergunta 732 do Livro dos Espíritos, qual parágrafo Allan Kardec disse isso, qual livro, qual texto está escrito aquilo. Não é esse conhecimento. Também não é o outro lado, aqueles que tudo é Jesus, desenha Jesus na camisa, é evangelizar com Jesus, é amar com Jesus, é mediunidade com Jesus, é Jesus pra cá, sorrisinho de marfim, risidinha, né? Nunca se indispõe com nada, sempre responde uma pergunta com uma pergunta, sempre gosta de ser mago, mestre dos magos. Não é esse conhecimento espírita que ali está falando. Quando se fala conhecimento espírita, está falando daquele conhecimento que modifica o seu estado. Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E também pelos esforços, mas conhece pela sua transformação moral. Então, se há transformação moral, naturalmente ele está exercendo uma influência muito boa sobre a sua perturbação. Não é aquele conhecimento, não, eu conheço a reencarnação, mas não perdoo o próximo. Eu conheço a lei de justiça, mas vamos fazer um complô aqui para fulano de tal não entrar no nosso grupo. Eu conheço a doutrina espírita, mas não podemos deixar que o centro tal tome a dianteira, não sei o quê. Eu tenho que tomar aquele cargo, porque Silano não pode ter, etc. Então não é conhecimento por conhecimento, não é erudição. E também não é misticismo. Então, nem a erudição, não, falando de tal, leu mais de 10 mil livros espíritas. Não, falando de tal, fala de Jesus como ninguém, ele só gosta do Evangelho. Mas quando alguém critica porque ele só gosta do Evangelho, ele fica com cólera, ele esbraveja, persegue, sai pela rua falando mal. Também não conhece. Então, vamos entender, isso é, esses conhecimentos, essas leis que a doutrina espírita vem trazer, bem compreendido, diz Kardec, sobretudo bem sentido, leva a esse estado, ok? E aí vem a questão fundamental, mas a prática do bem e a consciência pura que exercem a maior influência. Por quê? Porque Deus é infinitamente justo. Já pensou se dependesse só do espiritismo para alguém diminuir a sua perturbação? Somos 8 bilhões de espíritos encarnados, deve ter aí uns 7 milhões de espíritas, então seriam quase que os eleitos. Desses 7 milhões, bota aí 1 milhão que conheceu a obra de Kardec, desse 1 milhão bota aí uns 50 mil que estuda com seriedade. Então o negócio tá feio, né? Mas não, é aquilo que é universal. E o que é? A prática do bem e a consciência pura. Esse é o caminho das pedras. Comentário de Kardec.